fantástico. Eu tenho um grupo de produtores que acabaram de voltar dos Estados Unidos e é, corrobora com o que está falando, viu, Renzo? Assim, eles, poxa, legal, fui numa feira, né, nos Estados Unidos, mas olha, nós temos aqui, né, a AgriShow, né? Então, poxa, é tão bom quanto, sabe? Sim. Temos aqui esse tipo de conceito, poxa, lá ainda eles estão. Tem essa questão, né, de pontos, né? E o legal, né? É assim a gente entender, né? Isso que você falou, a gente valorizar, né? A gente sempre fala um pouco disso, né? E fala, poxa, mas o brasileiro, o que o Brasil tem de bom? Tem muita coisa de bom, muita coisa, muita coisa. A gente está falando de agricultura aqui, que nós também somos, né, referência no mundo inteiro, né? Então é legal quando a gente fala assim, nós estamos em uma categoria que o mundo inteiro não é só essa categoria, né? Mas é uma das categorias que o brasileiro pode ter muito orgulho, né? E é por isso, mais uma vez, né? Voltando lá no início desse bate-papo, quem estava falando da importância de formas, né, de formatos, né, de chegar até aí o consumidor final. Estava discutindo sobre isso com a cadeia de algodão numa reunião hoje, como que a gente pode sempre traduzir, né, traduzir melhor tudo isso de uma forma que as pessoas entendam, né, e tenham esse orgulho, né? Seria legal a gente olhar para a rua assim, todo mundo, poxa, sei lá, se tivesse uma camiseta, né, todo mundo de uma marca, né, seria agro, assim, sabe? Agro, né, agricultura, sei lá, alguma coisa assim, pô, igual uma marca, uma Nike, né? Então, seria interessante, né? Isso aí, aqui dentro dessa valorização também, né? Sim. Não, esse reconhecimento é muito claro aqui. Eu vejo, sabe aquele negócio que a gente vê em filme? Aqui eu vejo na prática, né? Mas quando eu estava no Brasil, eu via mais em filme, até na internet, o pessoal agradecendo os militares americanos, falando thank you for your service, né? Obrigado pelo seu serviço. Para quem trabalha na agricultura é a mesma coisa aqui. O pessoal vem, agradece, você fala o que você faz, o pessoal, pô, obrigado pelo seu serviço, obrigado por alimentar o país, por gerar energia, muito obrigado por isso. E só fazendo um gancho aí com o que você falou de orgulho nacional, o orgulho do brasileiro, olha, eu vou dar a minha humilde opinião sobre isso, tá? Eu acho que, assim, a hora que o brasileiro começar a realmente valorizar o brasileiro igual o brasileiro merece, o Brasil vai ser a maior potência do mundo. Disparado. Porque eu nunca vi alguém que trata tão mal a pessoa do próprio país igual o brasileiro. Eu nunca vi alguém que trata tão mal o brasileiro igual o brasileiro. E a hora que o brasileiro começar a realmente ver o quão bom o brasileiro é, que o bom do Brasil é o brasileiro, aí a gente vai estar em outro patamar realmente. Muito bom. O brasileiro é cascudo, né, Renzo? O Sim. brasileiro se trata mal, mas aprende na pancada ali, né? Sim. Cara, Mas eu compartilho do seu pensamento, viu? Eu acho que cara, tem tudo para ser ainda mais no sentido assim, né, de destaque, né? De destaque, sim, de se orgulhar mesmo de tudo que tem como conquista. com certeza. Pô, eu vejo quando eu encontro professores que são professores no Brasil, eu encontro eles aqui em algumas conferências, inclusive na última, no Kansas, que eu encontrei um amigo meu da Unicamp, o professor Lucas do Amaral. Olha só. Uma das primeiras coisas que ele falou para mim foi o seguinte: ele falou, cara, como tem brasileiro em posição de destaque nos Estados Unidos, como professor, como extensionista, fazendo mestrado, PhD, como tem brasileiro? Eu falei, professor, muito. E assim, pelo mundo, cada vez mais. Fiquei sabendo de um amigo que é marroquino, que ele estudou naquela universidade Mohammed VI, né, que é uma universidade que foi criada pela OCP, que hoje em dia é uma das maiores empresas de fertilizantes que tem, e eles estão pegando vários professores brasileiros, levando para lá, professor da Exalc, professor da Unicamp, professor da Unesp, porque eles sabem que o brasileiro é diferente, eles sabem que o brasileiro é muito bom em termos de, principalmente, saindo na parte de técnica do agronômico, para a parte de comunicação, para a parte de saber resolver conflitos, saber se virar, saber chegar, saber sair, saber se adaptar. Pô, o brasileiro, nesse quesito, não tem igual. Não dá. Boa. O brasileiro detona. Resumindo, o brasileiro detona. Isso. E o Renzo é um dos brasileiros que está detonando no Aí. exterior, aí nos Estados Unidos. Obrigado. E a gente tem coisa aqui para compartilhar. Ele mandou algumas fotos que contam histórias aqui, que vocês que já acompanham
Vocês vão ver aqui, a gente está com um design um pouco diferente desses quadros, aqui dentro do Regra de 3, e eu gostaria de continuar com um deles, até para vocês que estão nos ouvindo, poderem aprender também a ser um brasileiro de destaque, se você quiser, né, ser um brasileiro que possa ter uma experiência parecida com a do Renzo. Então a gente vai estar explorando um pouco mais da história dele aqui para compartilhar algumas experiências para quem quiser seguir os seus passos, aprender com seus erros, com seus acertos, né, Renzo, poder tirar bastante coisa boa. Antes da gente seguir, eu queria convidar quem está nos ouvindo e nos assistindo para que entre em contato com regra de 3agro@gmail.com. Lembrando que é regra de a letra 3, o número, regra de 3agro@gmail.com. Para quem está apenas nos ouvindo, para quem está nos assistindo, o banner está passando na sua tela. Se você quiser ser um parceiro do Regra de 3, você pode nos apoiar de diferentes formas, você pode indicar convidados, você pode indicar um próximo convidado que vai estar participando com a gente aqui, você pode ser um desses convidados, você pode ter a sua marca associada à nossa de diferentes formas. Então entre em contato, ou se preferir, você pode entrar em contato pelo @agroderespeito, @wellingtonbendinelli, @regra de 3.agro, tudo isso no Instagram, ou no LinkedIn, ou qualquer lugar aí você acha a gente, né? Joga Diego Pelizar na internet aí, o Wellington Bendinelli, você acha a gente no LinkedIn, falar com a gente é fácil. Então, entre em contato, porque a gente conta bastante aí com o seu apoio aqui para a página. E vamos, enquanto fica o banner aí, né? Eu acho que a gente poderia seguir. O que você acha, Wellington, da gente seguir com o primeiro momento, o primeiro momento aqui do Renzo. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, a música. Tá ouvindo a música? Tô ouvindo. Sim. Bem fofinha. Bem fofinha a música. Eu vou deixar ela de fundo aqui, porque esse é o momento primeiro contato com o agro. E o Renzo nos mandou essa foto aqui, ó. Muito especial. Cara, é você, meu. É você, dá pra ver, cara. Tem criança que muda, né? Cara, você dá pra ver que é você. É incrível. Conta pra gente aí, Renzo, qual foi seu primeiro contato com o agro? O que essa foto representa? Tá feliz aí, hein, Renzo? Você tá bem feliz, olha que legal. Sim, né? Não tem criança que não gosta, né, do contato com o agro, né? Toda criança adora. E principalmente, né? Eu nasci em São Paulo capital, então eu adorava sair daquele caos de São Paulo. Meu pai sempre que queria dar uma fugida assim daquela loucura São Paulo, a gente sempre tentava ir para um local mais fazenda, ou mais para o interior. Ali perto de São Paulo tem Jundiaí, que é onde minha família mora hoje em dia. E a ideia sempre era realmente ter um contato maior, não só com ar bom, né, com ar limpo, com mais mato, floresta, tudo mais, mas também com os animais. Então, para a criança, isso daí é muito bom. E, lógico, né, meus pais, naquela época, eles nem imaginavam, né, que eu ia acabar fazendo agronomia e que ia ser tão influenciado assim como eu fui, né? E você tava onde aí, Renzo? Olha, sabe que eu não sei, cara. Eu preciso perguntar para minha mãe, viu? Mas eu imagino que eu tava naquela região ali mesmo, de Itupeva, Itatiba. Olha. Fazenda que você tá aí, tipo, você tá ordenhando uma vaca mesmo. Era fazenda. Mas eu não lembro ao certo que cidade que era, mas era fazenda, com certeza. A gente sempre ia para tentar dar uma fugida de São Paulo, aproveitar mais o ambiente, curtir os animais, curtir também as plantações. Mas eu infelizmente não lembro que local que é, mas com certeza é fazenda. A gente ia bastante. E nesse momento aí, você não lembra onde era a foto, mas assim, tentando lembrar quando você era mais novo, quando que foi que você pensou que você queria ir para agronomia, por exemplo, ou seguir para trabalhar no agronegócio? Você já tinha essas nuances quando era criança ou foi mais tarde? Nada, foi mais tarde. Foi quando, assim, eu estava no meu ensino médio, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, mas eu lembro que o irmão de um amigo meu, um amigo próximo, ele estava se destacando bastante, ele tinha feito agronomia na Exalc, e aí eu estava naquela decisão tal, e um dia ele saiu no jornal de Jundiaí. E aí eu lembro que minha mãe pegou o jornal, e aí falou, nossa, olha o irmão do seu amigo aqui e tal, ele está se destacando na Itália com café, não sei o quê. Eu falei, pô, que bacana, né? Legal, bom saber. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a pesquisar mais sobre agronomia. E aí eu comecei a curtir, vi que é uma área boa, vi naquela época, né, que era uma área boa, que tinha uma estabilidade financeira legal, que tinha muitas oportunidades.
e principalmente que traz um propósito, né? De você alimentar o mundo, gerar energia. Hoje em dia tem todas essas formas de auxiliar no aquecimento climático, impactos ambientais, mas naquela época o que me pegou mais a mente foi o propósito, né? E isso é uma coisa que me deixa extremamente inspirado, motivado em continuar trabalhando com agro. Caramba, hein, Wellington? Eu Propósito. fiquei constrangido aqui, né, de lembrar quando eu decidi fazer agronomia, porque eu gostava de biologia, porque eu gostava de física, né? O cara foi pra frente, né? Já tinha um. Aí não era meu caso, porque eu sempre fui mau aluno, velho. Eu sempre fui mal demais. Então, para mim era complicado. Boa. Eu realmente escolhi pelo propósito, porque se fosse pelo que eu gostava, aí não tinha como. Eu gostava de futebol, gostava de pagode, ia totalmente contra o estudo e trabalho. Ia montar uma banda, né? Tentava ser jogador, né? Pode ser. A gente comendo terra aqui, tentando entender aqui o que é agronomia. Não, claro, propósito, logicamente, mudanças climáticas, eu fiquei bem né, muito, assim, preocupado, né? Eu tinha 12 anos e tudo uma... Muito bom, Renzo. Mas é bacana, né? A gente brinca assim, mas é legal porque você falou de uma palavra propósito, né? E tem vários ali, né, livros e falas, né, que acabam até, né, de uma certa forma, colocando essa palavra de forma até, quando você fala, não, nem existe propósito, a gente trabalha por conta disso, não, essas coisas é tudo balela para vender livro de autoajuda, né? Mas eu também sou muito também... enfim, quando você olha para a vida, né? Você fala, poxa, quais são as ações que eu vou tomar? A gente pensa de forma longínqua, né? De carreira. Se isso não estiver fazendo sentido para mim, né? Se aquilo realmente eu não estou fazendo aquilo com... E eu não estou falando de coisas fáceis, né? Porque geralmente tem muita dificuldade ao longo da vida ali. Eu não faço, acabo não fazendo, né? Então, é bacana a gente também estimular, né, esse autoconhecimento. E aí vem minha pergunta também, viu, Renzo? Essa questão de se conhecer, né? Isso era claro para você, mas assim, ao longo da sua jornada, isso foi amadurecendo, né? A gente sabe que sim, porque você caminhou, traçou isso, mas como que você foi assim, amadurecendo e passando a ter mais certeza que de fato, poxa, estou num caminho legal, eu acho que tudo isso está fazendo mais sentido para mim, né? Você tem algum momento assim que você fala assim, poxa, foi aqui, entendeu? Sim. Olha, Wellington, essa pergunta eu acho que é fenomenal, porque é uma coisa que eu falo até para os alunos que eu ajudo a dar aula, que 100% de certeza a gente nunca tem. Então, mas quando a gente está num caminho, vários caminhos começam a aparecer, e aí a gente começa a ir trilhando e se desenvolvendo. Então, eu falo que eu escolhi a agronomia mais por causa do propósito, mas quando eu escolhi a agronomia e quando eu comecei a faculdade, eu apanhei demais. Eu peguei várias DPs, eu não me encaixava nas matérias básicas, e aí a hora que eu comecei realmente a entender o meu propósito, a entender a área que eu queria trabalhar, e lá eu fiz até mais de 5 estágios, desde MIP com o pessoal da Florestal, que foi meu primeiro estágio, que assim, eu fiz porque o professor era bom, mas eu nem sabia. E aí até produção de bebidas, até gramado esportivo. E aí depois que eu fui ver agricultura de precisão, e é um negócio que me pegou bastante, mas eu comecei realmente a entender o que eu queria como propósito, como objetivo, depois que eu solidifiquei a minha identidade. Eu acho que se autoconhecer, e isso é uma coisa que é uma opinião minha, e até vejo outras pessoas falando, mas é uma coisa que deu certo comigo, que eu recomendo bastante, é a pessoa primeiro se autoconhecer, ver quem ela é, ver o que ela gosta, o que realmente ela gosta, não o que o hábito social coloca para ela, não o que às vezes a família coloca, a mídia, né? Hoje em dia a mídia é muito forte, redes sociais, mas primeiro construir a sua identidade, se autoconhecer. Se precisar passar um tempo sozinho, vai, passa um tempo sozinho, se autoconhece, vê o que você realmente gosta, e aí desenvolve mais, solidifica a sua identidade, solidifica os seus princípios, seus valores, seus sonhos, seu propósito, e aí você traça seus objetivos de vida. Eu acho que guiado pela sua identidade, alinhado
na mesma página, como a gente fala, né, on the same page, com seus princípios, com seus valores, aí você realmente vai saber que você está trabalhando em cima do seu propósito, em prol do seu propósito. Então, até algumas semanas atrás, que eu fui assistir uma conferência e aí descobri uma professora de medicina de precisão. E aí a mulher falou, pô, a gente trabalha com coisas parecidas, só muda o domain knowledge, né? Só muda a área em si que a gente aplica as ferramentas, os métodos. Você não tá afim de começar a desenvolver alguma coisa em conjunto, até talvez entrar na área de medicina de precisão? Cara, eu quase fui. Eu fiquei, assim, sonhando com isso, fiquei pensando com isso, quase que eu mudei de área, assim, sabe? Por quê? Porque por mais que eu ame a agricultura, por mais que eu ame a agricultura de precisão, eu acho que os objetivos de vida que são guiados pela minha identidade, pelos meus princípios e valores, podem ser aplicados, podem ser atacados no bom sentido, independente do trabalho que eu esteja trabalhando. Então, por isso que eu falo para o pessoal que é importante primeiro você desenvolver a sua identidade, seus princípios, valores, e ver realmente seus objetivos de vida, para depois você escolher o seu trabalho, porque eu vejo muita gente trabalhando com coisas que não fazem sentido nenhum para ela, entendeu? E aí, ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que trabalham em uma área, que podem trabalhar com qualquer outro tipo de área, que a pessoa vai estar extremamente motivada e inspirada. Por quê? Porque ela está trabalhando sempre com o propósito dela, sempre em cima dos objetivos dela. Muito legal, cara. Muito legal, Renzão, esse tema que o Wellington trouxe, né, e essa sua reflexão em cima, eu acho que isso é super importante, né, com certeza faz todo mundo que está nos ouvindo, assistindo pensar também. E eu acho que tem um ponto também, né, que eu acho que a vida nossa é meio que uma jornada, né, eu vejo muito dessa forma. E às vezes as pessoas tudo que é exagerado é ruim, né? Então, às vezes as pessoas têm um excesso de preocupação no sentido assim, cara, qual que é o meu propósito? Eu nunca vou saber meu propósito, né? Então, assim, muitas vezes você precisa passar por uma experiência antes, né? Você precisa passar, você precisa fazer coisa que você não gosta, você precisa, né? Eu achei engraçado o que você falou, né? Que você foi desde gramado esportivo até bebidas, né? Você quase foi, então, pro pagode, pro futebol, né? De outra forma. Não, por isso que eu escolhi gramados esportivos, né? Eu falei, pô, vou tentar tomar alguma coisa com futebol. Quase que foi. Mas assim, brincadeiras à parte aqui, né? Pensando nessa construção, assim, né, cara? Para mim, eu vejo isso que você falou também. Eu acho que talvez o mais difícil é quando a pessoa ela já se conhece, mas ela tem dificuldade de mudar. E às vezes a mudança é difícil, né, cara? Às vezes a pessoa tá num caminho já. E eu acho que hoje o mundo ele tá mais aberto a isso, né? As pessoas mudar de carreira, né? Quando se conhece melhor, ou simplesmente falar, cumpri meu ciclo aqui, né? A gente hoje permite mais você, cara, trabalhei com isso, agora eu quero trabalhar com aquilo, e você vai aumentando o que o Wellington levantou também no começo aí sobre repertório, né? E hoje eu percebo no dia a dia, assim, né? Às vezes tem muita coisa que eu já cheguei a trabalhar com um produto, né? Junto com o Wellington, inclusive, né? Com um produto para cachorro, né, Wellington? A gente já chegou a trabalhar com produto para limpeza de casa, né? E depois você volta pro agro. Só que, cara, tem coisa que você conhece de mercados que não são os nossos que você aplica, né? Sim. Então isso ajuda a ter criatividades, né? Isso ajuda você a ter esse repertório. Então eu acho que é legal, cara, essa ideia que você traz, e até daqui a pouco você participa de um projeto com medicina e você descobre alguma coisa lá que o pessoal do agro tá dentro de uma outra caixa ali, olhando para outras coisas que eles não vão ver aquilo lá, né? E você consegue trazer para dentro, né? Então acho que essa amplitude de conhecimento é sempre benéfico, né? Quando a gente fala de criatividade, né? E eu acho que isso é um pouco de coisa de brasileiro também, né? O brasileiro é meio não tem medo às vezes, né? Vai, né? Vai para cima. Às vezes tem aqueles caras que você fala, puto, o cara tem uma história de vida, que o cara começou fazendo um trabalho assim, assado, e foi para lá, foi para cá, até conseguir fazer a faculdade e tal. Mas aqueles primeiros trabalhos dele lá, com certeza deram as expertises que fizeram ele dar um passo maior lá na frente, né? Deram ou a expertise de lidar com pessoa, de comunicação, de tomar não, de errar, né? De errar um monte, de fazer um monte de bobagem e aprender com os erros. Então, gostei do assunto, só queria trazer essa reflexão para vocês aí, jogar a bomba. Muito bom, perfeita reflexão, e eu concordo em cima. Inclusive, você falou do pessoal de medicina, e eu quero trazer uma curiosidade, né, para quem está escutando, para todo mundo aí, que é o seguinte: o pessoal da medicina usa muito o conhecimento da pesquisa agronômica
para fazer como é que eu vou traduzir isso agora? Eles chamam de clinical trials, que seriam experimentos clínicos, alguma coisa assim. Então, eles vão muito para o pessoal da agricultura, principalmente de experimentação agrícola, até da pesquisa on-farm que a gente faz, como a gente coloca os tratamentos em situação assim de fazenda grande. Eles fazem bastante isso para testar os produtos deles, até na medicina de precisão também, para testar diferentes produtos, fármacos que a gente fala, né? Fármacos, e testar diferentes tratamentos, diferentes doses de remédios, etc. Então, tem essa conexão, então tem até uma demanda já de colaborações entre o pessoal da medicina e da parte agrícola. Eu não consigo desvencilhar a agricultura da medicina. Para mim, assim, eu não consigo. Eu recentemente estava em algum momento estava conversando com o médico, por um motivo X lá, e aí eu comecei a fazer as perguntas, exatamente perguntas de pesquisa, né? Mas espera aí, então você está falando que isso é por conta disso, mas qual que é a consequência daquilo outro? Então é a mesma coisa o experimento científico, né? Ou experimento aí que a gente está discutindo, né? É muito próximo, né? Quando a gente está olhando ali o ser humano, né? Fazer um diagnóstico, olhar uma planta, né? A gente pensa todas as etapas ali que a gente tá identificando, a planta também, assim como o nosso corpo, né? Fala com a gente, né? Ela de alguma forma ela tá ali a causa e o efeito, né? Ela tá, né, dando ali sinais, né? Assim como o nosso corpo, né? Basta a gente tá de fato, né, observando ou fazendo as perguntas certas, né? Também ali. Então é muito bacana esse tema. Porque muitas vezes a gente acha que tudo é desconexo, né? E não, né? Não é. Né? Então, e nós temos, inclusive, muitas abordagens, né? No mundo inteiro a gente usa abordagens, né? Que são as lupas, né? A gente está olhando dessa forma com base em pressupostos que tem, às vezes, a ver com cultura, né? Tem a ver com, enfim, com uma série de coisas, né? E o mundo é muito grande, né? Então a gente, quando gosta muito de olhar, por exemplo, a medicina oriental, né? Que é diferente da medicina, do olhar que a gente tem para a medicina aqui, ou quando a gente pensa em agricultura que alguns países na Europa também trabalham, né? Enfim, em algumas questões, até do orgânico, né? Que a gente traz para cá, então isso é muito legal. Por isso que a curiosidade, né? Tudo isso que a gente está falando de repertório, ser curioso, ser questionador, ele, no meu ponto de vista, né, traz muito mais benefícios para a gente do que dúvidas, né? Porque a gente vai aprendendo quão esse universo é tão grande, né? E as coisas se encaixam, né? Sim. Então, não querendo também trazer um assunto aqui tão filosófico, né? Mas eu gosto bastante desses temas, viu, Renzo? Então. Boa. Vamos voltar para a Terra um pouco aqui. Tá bom, mas a gente não pode perder a chance de fazer algumas perguntas pro Renzo aqui. Então, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é curiosidade de todo mundo aqui, Renzão, que é o seguinte. E é claro, eu acho que a filosofia está entremeando os nossos assuntos aqui, né? Não deixaremos ela de lado, porque eu acho que ela enriquece bastante aqui as nossas conversas. Mas só para a gente não fugir muito, eu ainda tenho alguns pontos para passar aqui. Mas antes de passar o nosso próximo momento especial do episódio, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que foi essa sua trajetória, como é que você foi parar nos Estados Unidos, o que você fez que te levou aí, né? Tanto da parte de motivação como da parte prática, pensando assim, que a galera que está assistindo pode pensar, poxa, o que eu preciso fazer para conseguir uma oportunidade como ele conseguiu? Certo. Então, basicamente, foi assim, a hora que eu bati o martelo, que eu falei, quero ir para os Estados Unidos, que muito dessa vontade veio contra meu pai. Meu pai sempre falou da importância de fazer um intercâmbio, da qualidade, do diferencial que é não só você falar inglês, mas você aprender a lidar com culturas diferentes. Aí você realmente aprende sobre pessoas, sobre ser humano. Sabe aquele negócio de saber chegar, saber sair com gente de qualquer lugar do mundo, com gente de qualquer cultura, religião, criação, etc. Isso é uma coisa muito valiosa. E então o meu pai sempre reforçou muito a vontade, a importância de fazer um intercâmbio.
Só que a gente nunca teve uma condição financeira de fazer, tentamos de diversas maneiras, tentei pelo futebol também, mas acabou não dando certo. Sofri um acidente, aí tive que pivotar a situação, resolvi estudar, e aí na faculdade, quando eu falei quero trabalhar com agricultura de precisão, eu vi que muitos dos que falavam sobre isso tinham feito experiências internacionais, e aí eu bati o martelo. Eu falei, já que eu já estou na Unesp, e a Unesp é conhecida mundialmente, né, vou utilizar, né, no bom sentido, esse nome da Unesp, e vou sair disparando e-mail para fazer intercâmbio. Então, eu tinha a opção de trancar e tentar fazer, ou usar o estágio obrigatório, que é o último semestre, ou último ano, ou último período, dependendo aí o quanto o estudante vai querer utilizar desse tempo. Utilizei o tempo do estágio obrigatório para fazer o meu estágio primeiro na Bélgica. Então, antes disso, com um ano de antecedência, eu saí disparando e-mail. O e-mail é extremamente importante, eu já falo desde agora. Eu ajudo diversas pessoas a conseguir oportunidades, lógico, de graça, né? A conseguir uma oportunidade de mestrado, PhD. E eu falo, o e-mail, às vezes, é mais importante do que o próprio currículo. O currículo é importante, mas a forma como você rediz o e-mail, a forma como você demonstra a importância de estar, o prazer, a importância de estar em contato com aquele professor, com aquele profissional, sabe? Causando, assim, um bom impacto inicial, e aí depois se apresentando, e com currículo em inglês bem montado, é um grande diferencial, entendeu? Aí eu sei que eu fiquei disparando e-mail para vários lugares, pesquisei as melhores universidades na minha área, os professores responsáveis, mandei e-mail para todo mundo possível, e aí alguns deram certo. E aí dos que deram certo, eu fui fazer estágio na Bélgica, trabalhei, acho que uns 8 projetos lá, sem exagero. E o grande diferencial lá era o seguinte, eu era estagiário, eu não tinha muita experiência em agricultura de precisão, tinha até trabalhado já em uma consultoria, mas era remoto, durante a minha faculdade. E aí, quando eu cheguei lá, tive contato com uma das melhores universidades do mundo, os melhores centros de pesquisa do mundo, que é a Universidade de Ghent, da Bélgica. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha o conhecimento que os caras tinham, mas eu era um dos poucos, tinha eu e mais um só, que tinha carta de motorista. E aí, o que aconteceu? Eu sempre me oferecia para dirigir para os caras. Então, os caras precisavam ir para a Holanda, eu falava, eu vou dirigindo, e eu ia. Os caras precisavam rodar a Bélgica, eu dirigia. Os caras precisavam ir para a Alemanha, eu dirigia. Os caras precisavam ir para a França, eu dirigia. Então, não só eu consegui conhecer esses países também, rodar ali a região, como também eu sempre ficava perguntando para os caras como é que é o projeto, me explica como é que é, tal, tudo mais. E aí eu fui aprendendo. Tanto melhorei inglês pra caramba, porque eu só falava inglês, e meu inglês antes era, assim, bem razoável, inglês de videogame, né? E aí aprendi o inglês, aprendi sobre o sotaque dos caras, sotaque indiano, chinês, holandês, belga, enfim, francês, e também aprendi bem sobre a prática da agricultura de precisão. E melhorei o currículo, né? Porque depois, mesmo que você tá como estagiário, você pode pôr no seu currículo que você ajudou naqueles projetos X, Y, Z, que, de certa forma, é uma verdade, né? E aí, em paralelo também, eu descobri lá, estudando sobre os recursos da universidade, que eu poderia fazer qualquer matéria da universidade de graça. E aí eu fui e me matriculei em pelo menos umas 3 matérias da universidade. E aí fiz agricultura de precisão, fiz 2 matérias com o pessoal de mestrado em Business Analytics, que era de Big Data, e uma outra de Analytical Customer Relationship Management, que seria basicamente o trato com os clientes de uma empresa, tal, tudo mais, e a gente mexia bastante com Python, com programação, que era uma coisa que me interessava. E aí fui mergulhando, fui curtindo. E aí melhorei bastante o currículo. E aí, antes de eu terminar o estágio, eu mandei e-mail para vários professores falando, eu era aquele lá que mandou e-mail para vocês procurando estágio, estou fazendo estágio na Bélgica, tenho mais uns meses pela frente, então caso vocês tenham interesse em alguém de mestrado, estou à disposição, quero bastante. E aí eu tinha todo o conhecimento que eu fui estudando, que eu fui adquirindo, e aí ficou mais fácil de conseguir um mestrado.